Olha, por que é que eu pensei na depressão como sintoma social? Embora outros sintomas existam, né? Existem as psicoses, existem as histéricas, continuam a existir, já não fazem mais tanto ruído, não são mais tão espetaculares. Hoje a sociedade inteira é muito histérica, então as histéricas ficam um pouco dissolvidas na multidão. Mas a histeria continua a existir, a neurose obsessiva continua a existir, quer dizer, outras estruturas mentais que lidam com o sofrimento e produzem sintomas continuam a existir. Por que eu chamei a depressão de sintoma social? Porque a depressão, ela é muito estranha numa sociedade que é uma sociedade cuja regra é a euforia. É o oposto, por exemplo, de uma sociedade cristã medieval, em que sofrer era norma, sofrer era o bem, sofrer dignificava o sujeito, mostrava que Deus o escolheu para uma grande provação, para ele ganhar o reino dos céus. Não havia nenhum, claro, não quer dizer que a pessoa gostasse de sofrer, mas ela não se sentia errada pelo seu sofrimento. Ela dizia, estou sofrendo, Deus me mandou essa prova, eu tenho que passar por essa prova. Isso vai até o século XIX, até o começo do século XX, em alguns grupos mais fortemente religiosos. Qualquer tipo de sofrimento, solidão amorosa, perda de pessoas na família, doenças, incapacitações, todas as formas de sofrimento eram recebidas, embora sim como sofrimento, mas não como esquisitas, como o que eu estou fazendo de errado. Ao contrário, se eu suportar isso, eu vou ganhar os céus. Se eu mostrar que eu sou capaz de ser humilde, de aguentar o sofrimento, etc., Deus vai me premiar, vai me... Enfim, estou falando um pouco de uma forma de clichê, porque vocês conhecem esse tipo de mentalidade, né? Já no século XIX, para lidar com o tema que é a maioria do capitalismo, já no século XIX, a questão não era tanto do valor sagrado do sofrimento, do valor abençoado do sofrimento, mas a questão era o valor do esforço e do sacrifício para o capitalismo, né? Quer dizer, a partir lá da Reforma Protestante, que por Weber foi considerado um primeiro movimento de mudança na cultura, que vai produzindo essa subjetividade, que veio dar no empreendedor capitalista, né? Ou seja, o sujeito que já não se sente mais, isso é a Reforma Protestante, tá? Rapidamente passar por aí, um fiel que já não está mais dirigido pelas autoridades da igreja, cuja leitura da Bíblia não é mais tutelada por um padre, por uma autoridade eclesiástica, cujo caminho para a salvação não está mais prescrito pelo padre da sua aldeia, da sua comunidade, mas que acredita, e foi isso que pregou Lutero nas suas teses lá no século XVI, que o caminho da salvação é individual, que ele tem que se entender com Deus por conta própria, que ele tem que fazer a sua leitura da Bíblia e tem esse direito de interpretar a sua maneira, mas também se ele errar, ele vai ser condenado, né? Esse novo modelo de religiosidade que surge lá no século XVI e vai ganhando espaço, mesmo dentro da Igreja Católica, não só entre os protestantes e os reformadores, né, vai prenunciando o individualista da modernidade. Quer dizer, o sujeito que acredita que, embora ele pertença a uma religião, a uma igreja, a uma fé, etc., ele é responsável pela condução do seu destino. Esse é o protótipo do sujeito moderno. Por que o capitalismo precisa desse sujeito? Porque precisa do empreendedor. Precisa do sujeito que vende livremente sua força de trabalho sem perceber, achando que é ele que decide, que é ele que está livre para resolver isso, né? E que arca com as consequências, achando também que se ele escolheu, a responsabilidade é dele. E se ele está ganhando mal, se ele sofreu, é porque ele não está trabalhando direito. Essa hiperresponsabilização do indivíduo, ela é moderna. Ela é moderna, mas ela é moderna da primeira fase do capitalismo, que é uma fase que nós podemos chamar da fase produtiva. Qual era a moral? Para quem fosse religioso, mas também para quem não fosse. Ele já não era mais a igreja que ditava 100% da normalidade social. Mas qual era a regra? Era muito esforço, muito trabalho, uma disposição ao sacrifício, mesmo que não fosse em nome de Deus, mas em nome, por exemplo,
de um investimento que ia crescer no futuro, então posso me sacrificar, devo me sacrificar. Uma ideologia do trabalho como nunca antes existiu na história da humanidade. Porque, veja, um escravo, ele podia trabalhar 18 horas por dia debaixo do chicote, mas não era ideologia do trabalho. Ele não precisava acreditar que o trabalho era bom, ele simplesmente estava submetido de fora para dentro. Ele podia querer fugir, ficar de papo para o ar na floresta, comendo fruta. Mas se alguém caçar ele, botava ele no trabalho de novo. Então isso não é ideologia. Isso é exploração do trabalho sem ideologia. A ideologia vem por outro lado na escravidão. Por exemplo, vocês devem saber do debate que se deu no seio da Igreja Católica para decidir se os índios aqui na América tinham alma ou não tinham alma. Ou seja, se eles podiam ser tratados como seres humanos, catequizados, se tornarem também como todos os outros brancos, filhos de Deus com a mesma dignidade, ou se eles não tinham alma, eles eram meras bestas para ser escravizados como força de trabalho. Então, claro que também havia ideologia para justificar a escravidão, mas não precisava de ideologia para o escravo. A ideologia era para a sociedade se acostumar com a barbaridade que ela estava fazendo. O escravo não estava alienado nesse sentido. Quer dizer, se o trabalho lhe era roubado, ele sabia que ele era roubado. A sua força era explorada, o seu corpo não lhe pertencia, mas ele sabia disso. Né? Isso não é elogio da escravidão, absolutamente. Quer dizer, evidentemente, essa liberdade que o capitalismo produz, mesmo que alienada, mesmo que o trabalhador não saiba quando a sua força de trabalho está sendo roubada, mas há uma mobilidade razoavelmente maior. Se ele decidir parar de trabalhar, o capitalista não vai lá caçar ele a chicote, botar ele no pelourinho, espancá-lo e acorrentá-lo na máquina. Né? Então, há, evidentemente, aí progressos da humanidade. Mas esses progressos, que são progressos, digamos, da liberdade individual, têm um custo em alienação. Isso está lá, já que você falou que vocês leram sobre ética e psicanálise, essa formulação está lá no sobre ética e psicanálise. Quer dizer, o a mais de liberdade individual que nós conquistamos com a modernidade, ele tem um preço de uma inconsciência maior a respeito daquilo que em nós não é livre. Aquilo que em nós é submetido sem que nós percebamos. Isso eu não vou falar de mais-valia, acho que muita gente vai falar muito melhor do que eu. Vou falar em geral de como nós nos submetemos, já não mais a uma igreja, já não mais a um Deus, já não mais a uma autoridade monarca, uma autoridade militar, uma ideia de pátria, enfim, ideias que têm mais a ver com a primeira fase do capitalismo, mas ainda assim, quando a sociedade chegou no seu extremo de aparente liberdade individual, nós continuamos submetidos. E aí a depressão é que vem denunciar, digamos assim, que essa submissão, que parece uma submissão tão feliz, ela tem seus problemas.